Bom, gente, vamos dar sequência ao nosso treinamento aí. Hoje o terceiro vídeo fala a respeito do nosso segundo estudo, né, que é o do domingo, pela manhã, que fala da sua identidade na história de vida, na sua história de vida, né? Ou seja, você se deixar moldar a partir do teu passado, da tua história de vida, do teu histórico. E o mote aí, o motor dessa reflexão vai ser a história de Jacó. Vocês sabem, lá em Gênesis 25, narra a história de Rebeca grávida, e ela tem gêmeos, os gêmeos estão brigando dentro dela, e aí quando nasce um dos nenéns agarrado no calcanhar do irmãozinho, eles falam, pô, esse aí é briguento, né? Esse aí é marrudo. E aí ele ganha então esse nome Jacó, que tem a ver com a ideia de lutar. Mas não é simplesmente o sujeito guerreiro, né? Ele é um sujeito guerreiro no sentido de que ele está disposto a passar por cima dos obstáculos, e se os obstáculos forem pessoas, ele vai lá, né? Também. Então é mais ou menos a ideia do malandro, do Gerson, né? A lei de Gerson, o importante é levar vantagem. É mais ou menos esse o contexto do nome Jacó e do seu nascimento. E a gente consegue imaginar esse cara marcado por esse nome desde a sua infância, né? Desde os primeiros dias a pessoa chamava, ô Jacó, e aí ele pergunta, mãe, por que você me deu esse nome? Ah, filho, é porque aconteceu isso e isso. E parece que isso grudou nele, essa ideia de ser esperto e de ganhar, levar as coisas na força ou na lábia, realmente acabou se imprimindo no caráter dele. Fora isso, ele tem uma herança familiar de enganos, né? Você tem alguns episódios complicados nessa família. Você tem o Isaac, que repete o erro do pai, mentindo a respeito da esposa para não se dar mal. Você tem a Rebeca mentindo para o seu marido para conseguir fazer prevalecer a sua preferência pessoal em relação ao filho mais novo, Jacó. Você tem os tios dele, né? Labão, o tio dele, também procurando enganá-lo. Então você tem aí um histórico familiar complicado, de gente que gosta de se dar bem. Essa que é a ideia. Depois, lá no capítulo 30, a gente também percebe que Jacó absorveu tudo isso, o seu histórico, a sua família, o seu contexto, e ele também consegue ser esse cara que se dá bem a todo custo, né? Ele faz lá como se fosse uma simpatia, alguma coisa assim, e depois de ser enganado pelo seu sogro para trabalhar por duas das suas filhas ao invés de uma só, ele também passa a enganar o sogro, fazendo com que as ovelhas se multipliquem, as ovelhas que seriam dele, ou seja, as ovelhas malhadas. Ele faz lá uma simpatia e consegue que mais ovelhas malhadas nasçam. É claro que por detrás disso está Deus com o seu propósito, mas o fato ali no texto é que ele se enriquece por meio de um artifício. E o seu sogro também, né, do outro lado, querendo enganá-lo, tirando as ovelhas malhadas do rebanho para que nunca nasçam malhadas, e assim ele trabalha praticamente de graça. Você vê depois que Jacó ensina, pelo exemplo, né, de vida, ele ensina essa esperteza, ele dá essa esperteza como herança para os seus filhos também, dois deles para se vingar de um sujeito que havia estuprado uma de suas irmãs, Diná. Eles enganam esse rapaz e toda a sua família e vão lá e matam a todos depois, são traiçoeiros. E depois, e antes disso, na verdade, os seus filhos o enganam, né, trazendo a ele a roupa de José manchada de sangue, dizendo que foi José, que havia um animal que tinha matado José, sendo que na verdade nós sabemos disso, eles é que haviam vendido o seu irmão caçula para a escravidão. Então é uma família muito complicada, cheia de engano, cheia de gente que se dá bem, cheia de gente que está disposta a passar por cima do outro.
Mas no final da sua vida, Jacó demonstra que aprendeu a deixar Deus agir. Você vai no capítulo 46 de Gênesis, você descobre que diante dos fatos novos, aí, da notícia de que seu filho José estava vivo e que o chamava para o Egito, Jacó, antes de deixar a Terra Santa, faz um altar para Deus, pede orientação de Deus e recebe essa orientação. E quando ele desce para o Egito, ele desce na convicção de que Deus estará com ele. E quando ele chega no Egito, ele não chega aquele bajulador que seus filhos demonstram ser, mas ele demonstra a sua altivez como servo do Senhor e não se rebaixa diante do faraó, não. Ele trata o faraó de igual para igual. Então, parece que ele aprendeu a deixar Deus agir. Basicamente, a conclusão dessa história é que se deixarmos a nossa história de vida determinar quem nós somos, nós terminaremos primeiramente estagnados, no passado, vamos ficar lá presos, sem nenhuma transformação de vida, terminaremos frustrados certamente, porque não realizaremos o potencial que Deus tem para nós, os planos de Deus, as portas que Deus vai abrir na nossa vida serão ignoradas, porque a gente está preso àquilo que a gente sempre foi, ou àquilo que a gente sempre teve, e também desanimados com o nosso destino, porque vamos viver vidas medíocres com certeza, inclusive na vida espiritual, sem forças para buscar as transformações que Deus quer que aconteçam em nossas vidas, mas que Ele requer a nossa colaboração, que é o processo de santificação, que ocorre com essa colaboração entre nós e o próprio Deus. Bom, aí a gente divide em classes. Eu vou, as minhas aplicações são curtas, porque vocês nos grupos que vão fazer as aplicações em si. Então eu separei 4 apenas grupos de 4 conjuntos de ideias, de aplicações a partir dessa ideia de que nós não podemos ser determinados pela nossa história. O primeiro deles é que não somos apenas o resultado do nosso histórico familiar. De fato, você pode ter uma boa família, pais crentes, bem casados, e de repente você não ser nada disso. Ou pelo contrário, você pode ter uma família disfuncional, com pais separados, descasados, recasados, com parentes incrédulos, idólatras, fracassados, malandros como Jacó, até mesmo criminosos talvez haja na sua família, Mas você não está preso a isso, você não é o fruto disso, você tem o agir de Deus na tua vida, o potencial que Deus coloca na tua vida, as oportunidades que Deus dá na tua vida, e elas sim é que devem determinar quem você é e o que você pode alcançar, já de cara, todo mundo no seu grupo, quer sejam 10 ou 15, todo mundo no seu grupo tem uma família. Então, vale a pena você, por exemplo, perguntar para o pessoal, escuta, no que você acha que a tua família define você, ou determina quem você é, até que ponto? Então, de novo, aquilo que eu falei no primeiro estudo, você pode tanto perguntar qual o grau de influência que a tua família tem sobre quem você é. Então aí a pessoa dá uma nota, eu acho que quase nenhuma, eu sou completamente diferente de todo mundo, então é 1. Eu sou exatamente o que meu pai é, eu escolhi a mesma profissão que ele, tudo que eles falam eu faço, então grau 5, por exemplo. E aí para aqueles que derem grau 1, não tem influência nenhuma, ou grau 5, sou completamente influenciado, você pode pedir para essas pessoas, então conta um pouco da sua história aí, o que a tua família é, como é que a tua família é, Alguém se identificou, algum de vocês também vive semelhante a ele, alguém tem uma história completamente diferente, isso vai dar a primeira dinâmica da tua classe tranquilamente, a questão do histórico familiar. Tem versículos aí, eu escolhi também 2 personagens bíblicos, reis que copiaram os seus pais, seus antecessores no trono, seus pais, e reis que foram completamente diferentes dos seus pais. Você também pode ler e trazer aí uma aplicação para o seu pessoal. Além disso, além de não sermos resultado do nosso histórico familiar, também não estamos presos à nossa classe social. Também separei alguns versículos ali, o profeta que deixou de ser boiadeiro, Amós, Então, nós
Nós vivemos num contexto social em que as classes sociais, graças a Deus, não são como as castas na Índia, né? Dá para você migrar de uma classe social para outra, com trabalho, com seu esforço e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é interessante nós pontuarmos isso, porque muitas pessoas vivem aí com complexos esquisitos, né? A pessoa às vezes até já se deu bem na vida, já conseguiu conquistar várias coisas, mas parece sempre aquela pessoa revanchista, meio ressentida, né? Como se ela tivesse sido ficado presa lá atrás, no tempo em que ela pisava lá no chinelinho havaianas, né? Camisetinha rasgada, e agora o cara está andando de carrão e continua agindo como se fosse um pobre coitado, ou como se tivesse que rebater tudo que falam, né? Porque é contra ele que estão falando. Aquelas pessoas que parece que sofreram algum preconceito e carregam esse preconceito até agora. A gente falou de bullying no primeiro dia. Na verdade, se você quiser, por exemplo, falar de bullying agora, ainda é válido, né? Ou pelo menos do preconceito que, na minha opinião, no nosso país, há muito mais preconceito social do que preconceito racial, né? É difícil saber se, por exemplo, eu tenho que ser rejeitado pelos negros ou pelos brancos, né? Eu sou uma mistura muito brasileira. Mas, quando se trata de classe social, fica muito mais claro, né? Você vê a pessoa que estuda na escola pública, que fala errado, que não fez faculdade, que é o porteiro do prédio onde você mora. É muito mais fácil você tratar diferente essas pessoas. Já se você é branco e encontra um negro lá no clube caríssimo que você frequenta, você provavelmente vai tratá-lo como seu igual. Bom, então eu sugeri aqui 2 aspectos dessa prisão à classe social. Origem humilde, sem perspectivas. O cara tem uma origem humilde, ele fica ali preso naquilo, eu não vou ser nada, eu não vou ser ninguém, as pessoas sempre vão me olhar torto, ele mesmo se olha torto, estamos falando de identidade, né? E ele se vê essa pessoa que nunca vai alcançar nada. Claro, vocês percebem que em cada um desses estudos na parte da manhã a gente tangencia um pouco algumas informações que a psicologia nos traz e nos ajudam talvez a observar essas coisas com mais cuidado, né? Então essa pessoa às vezes, por causa de uma origem humilde, está sempre ali, né, achando que não vai chegar lá, não tem perspectivas e se veste daquilo, nunca vai deixar de ser aquilo, né? E mais por outro lado, você tem aqueles filhinhos de papai que ficam presos naquela vida mansa que tiveram e são pessoas sem garra e no final também sem muitas perspectivas, quer dizer, eles vão ser o que eles quiserem, porque papai pagou a faculdade, porque papai tem um escritório de advocacia e tudo mais, mas o cara é um tremendo Zé Mané, né, que nunca conseguiu nada na sua vida por si mesmo. E isso também não é legal, né? Não é uma perspectiva reformada aí de uma vida que honra a Deus, inclusive nas conquistas materiais. O terceiro tópico aí, cada um ligado ao outro, não estamos presos a traumas passados, né? O cara sofreu um acidente lá atrás e aí se sente refém do sentimento que ele teve lá atrás, e síndrome do pânico e tudo mais, ou mortes, né? Pessoas amadas que foram embora, o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, avós, né? E aí essa morte lá parece que vai definindo quem a pessoa é dali para frente, uma pessoa, ou aquele acidente, uma pessoa medrosa, uma pessoa cabisbaixa, tristonha, meio chateada com a vida, né? Então, ou pessoas que lhe fizeram mal, né? E aí a pessoa nunca mais confia em ninguém, vira uma pessoa desconfiada, uma pessoa arredia, uma pessoa isolada. Nós não estamos presos ao nosso passado, porque Deus é capaz de superar essas coisas e nos dar força para superar. Se a misericórdia dele se renova a cada manhã, então cada manhã é uma oportunidade nova que Deus nos dá de glorificarmos o nome dele com vidas positivas, cheias de alegria, de contentamento e de satisfação na presença dele. O último, não estamos presos aos pecados passados. Isso também é importante. O perdão do Senhor limpa a nossa vida. Não existe cristão com ficha suja, né? Com folha corrida suja.
O perdão de Cristo apaga. A Bíblia chega a usar uma expressão curiosa, né? O mar do esquecimento. Claro que Deus não esquece de nada, mas a ideia realmente é que Deus não leva mais em conta aquilo que nós fizemos. Muitas pessoas carregam na sua consciência as marcas de algo errado que eles fizeram no passado. Quando eu tinha, 17 anos, eu transei com o meu namoradinho da época e carrego isso porque eu já era cristã e aquilo foi errado. Quando eu tinha, 19 anos, eu traí a minha noiva e aí agora carrego isso. Quando, um aborto que eu fiz e tudo mais, essas coisas muitas vezes deixam cicatrizes que as próprias pessoas não enxergam como superar aquilo, como passar por aquilo, e a palavra de Deus está sempre oferecendo o perdão dele. Muitas vezes Deus já perdoou e a pessoa é que não confiou no perdão. Nesse ponto, um parêntese para nós nos distanciarmos da psicologia. A ideia aqui não é você precisa perdoar a si mesmo. A ideia aqui é você precisa confiar no perdão que Deus prometeu. Porque para o cristão, não se sentir perdoado não é que ele não se perdoou, é que ele não confiou na promessa de Deus. Então, na verdade, é um chamado à fé, é um chamado à confiança, é um chamado a reconhecer aquilo que Deus fez e viver de acordo com isso, tá? Fecha parênteses. Velhos hábitos pecaminosos que acabam moldando o estilo de vida. Por exemplo, tanto no primeiro caso, de coisas erradas no passado, quanto nesse, muitas vezes essas marcas, esse currículo passado, manchado, vem da época que a pessoa nem crente era. Outra coisa, talvez você tenha no seu grupo alguém que nem crente é. Alguém que é visitante do Aquedá, alguém que está chegando agora na igreja e que está debaixo mesmo dessa consciência de pecado. Então você não tem que dizer para ela que ela precisa se perdoar mesmo. Ela tem que entender o que significa o perdão, como Deus conquistou o perdão dela, para ela, através da cruz de Cristo, e como ela se apropria desse perdão pela fé. Então, nesse último tópico, se você tiver pessoas que você percebe que não são cristãs, naquela apresentação inicial e tal, você já sabe que talvez tenha gente ali que não é crente. Então, se você tiver esses insights, chame essa pessoa depois para bater um papo, pergunte o que ela achou da questão do perdão, se ficou claro para ela, se ela quer conversar com o pastor a respeito de alguma coisa, a respeito do que ela falou ali no grupo, ou a respeito daquilo que ela não falou ali no grupo e que você percebeu que tem peso, na vida dela. Então, eu disse sobre coisas erradas que marcam a consciência, mas também, em segundo lugar, há velhos hábitos pecaminosos. E aí, então, a diferença entre uma coisa que eu fiz errado e um hábito pecaminoso é que esse hábito ele vem se repetindo, e o pecado repetitivo ele acaba moldando o estilo de vida da pessoa. Então, a pessoa que está acostumada a mentir, ela, para qualquer eventualidade, ela arranja uma mentirinha rápida ali, como era o caso de Jacó e a sua turma. Outros casos, sexo impuro. Então, eu comecei a transei uma vez com a minha namorada e a partir dali nunca mais a gente foi o mesmo, A gente está sempre caindo no mesmo pecado, a gente até se arrepende no dia da ceia, no acampamento a gente se arrepende, mas a gente volta a praticar o pecado. Então, nós não estamos presos ao pecado passado nesse sentido, não apenas porque Cristo nos perdoa e aí a gente está livre para pecar novamente, mas porque Cristo nos capacita, quando o texto diz lá em 1 João, ele nos purifica de todo o pecado, significa que o pecado também não tem mais poder sobre nós. Nós ganhamos de Cristo o poder para dizer não ao pecado. Nós não precisamos estar debaixo dele, mas precisamos reconhecer o peso que tem esse hábito depois que ele se instala na nossa vida. E, inclusive, trazer pessoas para perto da nossa vida que possam nos ajudar, Um pastor, um amigo, irmão, alguém assim. Drogas. Drogas se tornam um pecado habitual, um hábito pecaminoso que molda o estilo de vida da pessoa, Ela escolhe com quem ela vai andar, ela escolhe
onde é que ela vai à noite, que baladas ela frequenta. A mentira vira também um companheiro, né? Porque quem usa drogas vive sempre mentindo para a família, mentindo para todo mundo, mentindo para os amigos, pergunta por que ele está com aquela cara de sono, por que ele está ligadão daquele jeito. A mentira vira a sua maior companhia quando você está usando drogas. Vocês sabem que a pessoa que está envolvida em homossexualidade, ela também vive uma vida de mentira, né? Família e tal, não sei o que, igreja, né? É uma vida de mentira que também faz parte do estilo de vida pecaminoso da homossexualidade, do homossexualismo, inclusive pelo fato de que ela começa a mentir a respeito dos seus próprios sentimentos para si mesma e a coisa vai embora, né? Então é um hábito pecaminoso bastante enraizado na vida e nos hábitos da pessoa, tá? Então eu pensei nessas 4 aplicações, esses 4 grupos de aplicações. Todos eles você tem a possibilidade de interagir com o pessoal, todos eles você tem que fazer perguntas, né, a respeito do histórico de cada um, como a pessoa lida com o seu próprio histórico, se ela, o peso que ela vê que esse histórico tem para a sua vida, para suas decisões, para a sua identidade atual. E talvez algumas histórias aí surjam, né? Não precisa fazer terapia de grupo, né? A ideia não é essa. Se você vê que alguém tem um histórico de vida mais impactante, alguém que está emocionado a respeito disso ao falar, passe para outra pessoa e depois procure essa pessoa particularmente. Se você quiser me procurar depois e contar histórias assim, pastor, vamos conversar com essa pessoa que acho que ela está precisando, deu para ver que a coisa veio à tona, a gente vai junto e procura um ambiente em que a pessoa possa se abrir sem nenhuma catarse, aí não é esse o nosso objetivo. Esse último tópico, né, da questão dos pecados passados, vocês, por favor, fiquem atentos, né, para que a gente de fato passe a ideia de que o pecado ele faz parte da nossa identidade. Lembre-se que é nesse dia, no culto à noite, que eu vou tratar da queda como definidora da nossa identidade. É por isso que esse estudo está na manhã do domingo. À noite no domingo eu vou falar sobre a queda. E então as coisas vão ficar interligadas, né? O estudo da manhã vai alimentar, vai fomentar as ideias para o culto à noite. Então, vamos falar sobre o pecado e deixar essas pontas mais ou menos soltas para mais tarde. Mas você não precisa, né, deixar o seu estudo no ar, sem uma conclusão. Pelo contrário, já que falamos a respeito de família, né, da influência da família, da origem e de pecados passados, não esqueça de terminar com uma oração, sugira inclusive oração de confissão, né? Ore com as pessoas, oração de confissão. Se tiver surgido conversa, na roda de conversa, tiver surgido alguém falando a respeito de pesos passados, espirituais, pesos passados, chame essa pessoa para orar com você, confesse, ensine ela a confessar os pecados, a confiar no Senhor, né? Tem 2 textos aí que tratam a respeito disso para ajudar, tá bom? Deus abençoe, bom estudo para vocês e até a próxima.